Amém. A paz do Senhor, os irmãos. Amém. Muito bom estar na presença do Senhor, pregando sua palavra mais uma vez. Deus é muito bom e por isso estamos aqui agradecendo, louvando pelo seu nome. Todos aqui gostam de filmes, séries, livros. Dê um glória a Deus aí, se você gosta de filmes, séries, né? Eu particularmente gosto muito, mas por conta das crianças, do tempo, do horário e dos meus horários, eu tenho parcelado filmes, né? Eu não tenho conseguido assistir os filmes inteiros. Eu parcelo os filmes, né? Alguns filmes mais longos, então, eu parcelo em vários dias, né? Em semanas até, porque tem que parar às vezes para dar atenção para as crianças, ou então resolver alguma coisa, ou então o horário já foi longo. Essa semana eu assisti aquele Avatar em 3 horas, o último, né? Fogo e Cinza, se não me engano. 3 horas e não sei quanto de filme. Aí deu tempo do Benício mamar, do Bento chorar, do dormir, acordar, e a gente ainda estava vendo o filme, eu e a Carla. Eu particularmente gosto muito de filme. E eu me lembro, chamei meu pai para ir lá em casa, a gente colocou, meu pai chegou, a Carla e minha mãe fizeram alguma coisinha lá pra gente, que estavam na cozinha. Meu pai chegou, a gente começou a ver aquele Napoleão, não sei se vocês já viram, da versão do diretor. Aconselho aí aos jovens que estão na escola e vão estudar sobre Napoleão. O filme é muito bom, daquele do Joaquim Fênix, né? É muito bom. A gente começou a assistir quando eles chegaram, a gente comeu, deu tempo de conversar, bater um papo, cuidar das crianças, e o filme estava ainda rolando. Eu sei que eles saíram de lá e o filme estava acontecendo ainda. E depois de, acho que 3 horas e meia, a versão do diretor de Napoleão, né? 3 horas e pouca de filme. E o filme estava rolando ainda. Mas, para quem gosta de filme, o Luciano gosta muito também. E 3 horas, né, não é quase nada, né? Quem gosta mesmo de filme e se impacta por aquilo. E muitas vezes, até livros também, não sei se você gosta de ler, todos já leram, gostam de ler livros, te impactam por isso, independente da palavra do Senhor, da Bíblia, mas outros livros que te inspiram. Algo que me chamou muito a atenção é que, dificilmente, quando somos impactados por algo nos filmes, ou então enquanto estamos lendo, nós encerramos ali e paramos e falamos, isso aí, poxa, não acredito, né? Meu personagem principal morreu, não acredito, vou parar, chega. Às vezes causa uma indignação, não é? Às vezes causa uma indignação enquanto estamos assistindo, né? O diretor lá se eu não me engano, do Game of Thrones, ele tinha o prazer de matar os personagens que estavam em alta, né? E falavam disso, né? Quando o personagem estava bombando muito, ele ia lá e matava o personagem para tentar movimentar a série. Mas algo interessante é que, mesmo assim, a gente fica com curiosidade, quer continuar a ler ou então assistir. O que vai acontecer agora? É agora, a reviravolta do filme, a reviravolta do cinema. E, para quem gosta de ver filmes, assistir, entende que se você parar num filme pela metade ou se você começar um filme pela introdução, dificilmente você vai, né, tentar compreender o final. Se você começar pela metade, então, acontecia muito isso, né, Luciano? Às vezes a gente estava lá na Barra, a gente começava a assistir, daqui a pouco chegava a minha mãe, mas quem é esse aí? Aí pronto. Quem é esse? Calma, mãe, esse aí apareceu, tá desde o início, é o personagem, tá bom. Ué, gente, mas tem 2? Aí acontece com alguém também? Já aconteceu isso com você? Se a gente pegar do meio para o final, às vezes a gente não consegue compreender o início. E se a gente pegar, né, do início e não chegar, mas e aí, o que aconteceu? O que aconteceu? E eu, particularmente, gosto muito de filmes com o chamado plot twist, né? Quando vem, e no final, bum, acontece outra coisa, você fica, que isso? Como assim? Eu gosto desse tipo de filme. E, às vezes, a gente está sentado lá e minha mãe, né, onde ela está agora, se estiver me ouvindo, desculpa. Mas
A minha mãe gosta muito de dormir nos filmes, né? Minha mãe tem essa mania, né, seu Paulo? Também tem. E minha mãe conseguiu dormir, né? Meu pai até brinca até hoje, né? Resgate do Soldado Ryan, tiroteio, minha mãe dormiu. A gente assistiu também o Hobbit, que é o Vem Dragão, não sei o que, a guerra e tal. Minha mãe lá, roncando, também 3 horas de filme, né? Mas às vezes acorda, o que aconteceu? O que foi isso? Ou então a gente foi no cinema, assistimos o filme, pô, filme maravilhoso, eu e meu pai, né, filosofando sobre o filme, né? Aí a minha mãe, não entendi nada, não gostei, filme horrível. É claro, dormi o filme todo, né? Mas algo que eu queria trazer para a gente hoje fala muito sobre compreender quem escreve a nossa história. A gente, muitas vezes, está vivendo uma história escrita por Deus e entendemos que essa história é escrita por Deus, mas a pergunta de hoje é: você tem certeza que essa história está sendo escrita por Deus na sua vida? Porque às vezes a gente esquece de quem está escrevendo esse roteiro. Às vezes a gente esquece de que a nossa vida ela é pautada por um Deus todo-poderoso que está conosco, está nos ajudando nessa caminhada, e talvez eu possa tentar escrever com minhas próprias mãos, com a minha própria vontade, com o meu próprio desejo, mas é muito melhor quando nós entregamos a caneta nas mãos do Deus Todo-Poderoso e falamos: Senhor, cuida da minha história, cuida da minha vida, me ajuda a escolher o melhor caminho, me ajuda a escolher o caminho em que o Senhor está comigo, me guiando. Por isso, a gente tem que entender que essa história, ela ainda não se encerrou na nossa vida. E assim como um filme que está em duração, a nossa história também está em duração. E quantos aqui já não acharam que a história estava encerrada? Eu já achei que a história estava encerrada. Senhor, acabou. Está perdido. Já era. Senhor, já se encerrou, não tem mais jeito e estou perdido. E talvez você tenha pensado isso também alguma vez na sua vida. Só que algo importante que Deus tocou no meu coração é que não dá para a gente parar no meio do filme e achar que a gente já assistiu o filme inteiro. Não dá para a gente parar enquanto estamos lendo um livro e falar: poxa, já li tudo, oh, que legal, já sei. Isso aí eu já sei. Deus chamou no meu coração porque Ele está escrevendo essa história. Por isso, não confie que agora já é o fim dessa história. E eu trouxe para a gente aqui alguns personagens que, se a gente parasse, ou se eles parassem no meio do caminho, ou se eles acharam que, o Senhor já escreveu tudo, seria o fim. Hoje é muito fácil. A gente já sabe qual é o fim da história, né? Hoje a gente já tem até o apocalipse, o que vai acontecer. Mas esses heróis da fé, essas pessoas tão importantes, imagine se elas parassem no meio do caminho. E às vezes a gente se coloca nessa posição. Nós estamos caminhando uma caminhada cristã, nós estamos vivendo a vida, a dificuldade vem, a vontade de parar e desistir vem. E se a gente parar? Já parou para pensar isso? E se você parar? E o primeiro tópico que eu trouxe para a gente hoje é a história de José, tão contada. E o texto base para a gente, né? Desculpa, eu não falei. Romanos 8, 28 vai falar: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. José, essa história, mais ou menos há 19 séculos, 18 séculos antes de Cristo. A família de Jacó estava pequena ainda,
Israel não era uma nação, não tinha templo, não tinha lei, e nem a lei de Moisés tinha sido escrita ainda. Mas o que guiava essa família? A história de José é interessante porque mostra como que a inveja dos próprios irmãos e daqueles que estão perto de nós pode nos levar à derrota, pode nos levar à queda. Botou uma túnica maravilhosa, passou perto dos irmãos, teve sonhos, e esses sonhos diante dos irmãos nem sempre eram aqueles que agradavam os irmãos, e de repente os irmãos pegaram ele, o que fizeram? Jogaram no fundo do poço. Eu te pergunto agora, e se José achasse que ali era o fim da história? Eu te pergunto, e se José, jogado no fundo do poço, falou, ei, o filme já terminou, a história já terminou, eu estou aqui no fundo do poço, eu vou desistir? Algo interessante para a gente é que quando José passava, olhavam para ele e falavam, lá vai um sonhador. Gênesis 37, 19. Lá vem um sonhador. Está vindo um sonhador aí. Esse cara aí está achando que a gente vai se dobrar, se curvar diante dele. José, ele vai preso para a casa de Potifar, trabalhar na casa de Potifar. E mesmo após ele ser jogado no poço, ser vendido por escravo, em Gênesis 39, 2, olha o que fala aí. Ó. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Você pode perceber que José perdeu a liberdade, José perdeu até mesmo a sua família, mas algo ele não perdeu, que foi a intimidade com Deus. Esse é um princípio para cada um de nós nessa manhã. Não acharmos que a história já está escrita e já se encerrou ali aonde nós estamos passando, nós estamos vivendo. Não achar que o fim é aquele momento que nós estamos vivendo. Se passarmos por lutas, por provações, se passarmos por deserto, aquilo ainda não é o final da história na sua vida. E mesmo se você estiver lá, creia que Deus é contigo. Por isso, na casa do seu Senhor, a Bíblia vai dizer que o Senhor era com José. Diga seu nome aí, o Senhor era com? O Senhor era com? O Senhor é com? Em nome de Jesus. Perceba, passou um tempo. A esposa de Potifar vai olhar José e vai falar, opa, José, chega aqui. Vem aqui. José, não, estou fora. Olha que interessante, José vai falar, não, eu não posso porque Potifar vai descobrir, é isso que ele fala. Não, se Potifar descobrir a gente, nós estamos fritos. Olha o que a Bíblia vai dizer. José em 39, 7 e 10 vai falar esse momento em que desculpa, irmão, eu estou sendo rápido porque hoje eu tenho pouquíssimo tempo, domingo de manhã é difícil. Mas quando a esposa de Potifar chega, vai agarrar ele, ele fala, como eu pecaria contra Deus? Isso revela o quê? Um homem íntegro, um homem com propósito, porque ele poderia dizer, já fui lançado no fundo do poço, já fui lançado na casa como escravo, já estou aqui vivendo como servo, Deus me abandonou. Quem já disse isso? Diga, misericórdia, eu já disse isso. Não é possível, Deus me abandonou, Deus me deixou aqui para servir sozinho, quer saber? Vou chutar o balde. É isso, então? É a mulher de Potifar? Vou chutar o balde. Mas não. Ele resolve falar algo diferente. O que ele fala? Como eu vou pecar contra Deus? Não está ninguém olhando. Não está ninguém vendo. Isso revela que nós precisamos ser crentes.
Nós precisamos ser amantes da palavra de Deus, independente da situação em que estamos vivendo. Independente do momento em que você está vivendo, independente da situação, você precisa ser um homem e uma mulher íntegra. E ser cristão não é apenas parecer quando tudo está dando certo. Ser cristão não é apenas mostrar quando está tudo dando certo. Ser cristão é também quando a tentação vem e você fala, eu não posso pecar contra o meu Deus. Ser cristão é quando você está também sozinho e parece que não tem ninguém te vendo, e a tentação vem, o pecado está quase à tua porta, e você fala, não, eu preciso entender quem é o Deus que está escrevendo a minha história. Ainda não é o fim, irmão. Ainda não se encerrou. O filme da sua vida não chegou ao fim. Deus está escrevendo a sua história. Por isso, às vezes, dá vontade de desistir, dá vontade de chutar tudo para o alto, dá vontade de jogar tudo para o ar. Mas é Deus que está com você e Ele não vai te abandonar. Até mesmo quando Ele fala, não, eu não quero esse pecado, eu não vou ficar com vocês, pelo Spotify, já era, eu vou seguir ao meu Deus. Ah, é? Então você vai para a prisão. Se fosse você, se fosse eu. Que isso, Deus? Eu fui fazer o certo e parei na prisão. É ou não é? Imagina, gente. Eu vou fazer o certo e sou punido, Márcio. Eu fui fazer aquilo que Deus tinha para a minha vida e eu parei na prisão. A Bíblia vai falar que lá Deus colocou ele como também um administrador dessa prisão. A Bíblia vai falar que ele vai interpretar sonhos nessa visão, nessa prisão. E a Bíblia vai dizer também que em Gênesis 41:1, a cabo de 2 anos, o faraó sonhou. 2 anos preso, porque resolveu obedecer a Deus e foi punido por isso, por uma mentira, né? Foi punido por uma mentira. Eu pergunto para você, e se fosse eu e você? Obedeci a Deus, parei numa prisão. Obedeci a Deus, e Ele me deixou. Quando eu confesso que eu não gosto de hospital. Vai chegar agora o último período, eu vou ter que fazer o estágio no hospital, né? E eu não gosto de hospital porque todas as vezes que eu fui para o hospital não foi para coisa boa. Então, toda vez que eu entro no hospital, eu não gosto, né? E da última vez, então, com o Bento, confesso que até o cheiro do hospital já me enjoa e já me traz lembranças muito ruins, né? Mas quando recebemos o impacto, né, da pediatra falando, olha, ele vai ter que descer para a UTI. O gelo no coração, né, o aperto, o pastor Rodrigo também passou por isso com a Sereninha. E entender que tudo está nas mãos de Deus é difícil. Porque nós estamos aqui, nós pregamos, nós ensinamos a palavra, mas quando chega na hora de viver é que a gente vê que a prática muitas vezes é mais difícil do que a teoria, amém? Todos concordam? A prática às vezes é muito difícil. E colocar em prática esse entender o propósito de Deus e que a história não está acabada ainda é difícil. E ali eu confesso que eu fiquei muito chateado com o Senhor, né? Deus, não é possível. A gente orou, a gente clamou, a gente entregou o filho nas mãos do Senhor. Oramos no ventre desde que a gente soube que o Bento tinha chegado. E eu confesso que ali balancei um pouco e dei uma de lutar com o anjo, né? Mas até mesmo achando que o vazio e a ausência de resposta de Deus era a ausência de Deus na minha vida, mas quando nós
começamos a louvar, e eu e a Carla ali naquela UTI, louvando, lendo a palavra do Senhor, orando na capela, a gente entende que está tudo nas mãos do Senhor. E por mais que a gente não tenha o controle de toda a situação, porque eu até falava com as enfermeiras e com a Carla, minha vontade é arrancar ele daqui e sair correndo com ele. Mas o controle não estava nas nossas mãos. O controle não estava na minha mão, na da Carla, não estava nas nossas mãos, mas estava nas mãos de Deus. E é Ele quem estava escrevendo a história. Por isso a chateação, né, de não acredito que isso está acontecendo comigo, Senhor. E talvez, assim como a gente está falando aqui nessa manhã, eu sou um homem tão justo, e o Senhor está fazendo isso comigo. E a reviravolta de entender que Deus está conosco. E a reviravolta de entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A reviravolta de entender que, não, amor, a gente precisa estar bem. A gente precisa estar entregando nas mãos do Senhor. E quando a gente entrega nas mãos do Senhor, pode ter a plena certeza que Ele está pronto para fazer o milagre e pronto para fazer a diferença. E a gente saiu daquele lugar glorificando e louvando ao Senhor, em nome de Jesus. Depois veio o Benício, né? O Benício chegou, eu já cheguei no hospital. Não quero foto, não quero nada, vamos embora. Sai daí, Benício, e vamos embora para casa. Eu só queria ir embora. Eu falo com a Carla que eu não consegui curtir o momento ali, porque eu só queria ir embora. Veio o Benício. Aí, a primeira noite, ele não evacuou, né? Não fez cocô. Aí a médica falou, olha, se ele não fizer, sobe lá as taxas, né, de... Oh, meu Deus, esqueci quando o bebê fica amarelinho, esqueci o nome. Icterícia. Fica com icterícia, e se ele não evacuar, não fizer xixi, Não, Senhor, não é possível. E a gente orando, clamando a Deus. E graças a Deus, foi o cocô mais abençoado que eu poderia limpar. E realmente, quando ele fez, e a gente não precisou ir, glória a Deus por isso, para a UTI, não precisou passar pelo mesmo processo. Mas quando ele fez cocô, eu falei, vamos embora daqui, pelo amor de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a história, ela não se encerra quando acontece algo ruim na sua vida. A história não se encerra quando parece o fim na sua vida. A história não se encerra porque aconteceu algo que você está achando que não estava nos seus planos. E assim como José, a história não se encerrou tanto no fundo do poço, a história não se encerrou quando ele estava na casa de Potifar como escravo, a história não se encerrou na prisão, e em todos esses momentos, ele foi fiel ao Senhor. Quando ele fez a interpretação desses sonhos de Faraó, algo interessante acontece. Em Gênesis 41. E disse Faraó a José, vês que te constituo sobre toda a terra do Egito. Em um único dia, José dormiu preso, acordou preso, e de repente, Deus colocou ele como governador. Mas o dia só chegou, e essa história só foi mudada, porque José conseguia compreender que ela estava sendo escrita pelo Senhor dos Senhores. Essa história só foi transformada, só foi mudada, porque José sabia o Deus que ele estava vivendo. José sabia o Deus que ele estava servindo. E então, Deus fez a transformação
naquela vida. Fui colocado como governador ao ponto de abençoar as nações ao redor do Egito. Que coisa maravilhosa. Talvez você não saiba que o que você está vivendo são as páginas tristes, talvez, da sua história. Ou você vai viver um momento em que você acha que essas páginas estão escritas com tristeza, mas tenha plena certeza que a história ainda não acabou. Deus ainda tem muito para escrever na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Próximo exemplo que eu trouxe para a gente foi a história de Paulo. Deus escreve a história também fechando portas. Isso é muito difícil a gente entender. Ninguém fica feliz quando as portas são fechadas, não é verdade? Você está procurando um emprego, você está colocando... Eu, quando fui ser professor, eu coloquei 21 currículos aqui, pelo Recreio, pela região, por os colégios que eu conheci, Várzea, etc. 21 currículos. E nenhum me chamou. O professor é meio ingrato, né? O pessoal professor aí sabe que o meio de professor, a indicação vale muito, né? Você entrega um currículo de professor, obrigado, aí bota lá. Conhece algum professor de história? Mas o fechar a porta, a gente tem que entender que também faz parte de Deus escrever na história. Pode parecer loucura, pode parecer à nossa vista, mas Atos 16, 6, 7. Abra comigo aí, Atos 16, versículo 6. E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando-se Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo, o que está escrito aí? Não permitiu. Isso falou muito ao meu coração. O objetivo era bom, Marcelo. Paulo queria o quê? Obrigado, pregar a palavra. Paulo queria levar a palavra de Deus. Mas a Bíblia vai falar que o Espírito Santo não permitiu. E você pode achar que aquela porta fechada falou, já era, né, Paulo? Não deu certo, né, Paulo? O que houve, Paulo? Paulo queria evangelizar, queria pregar. Paulo não estava querendo ir para pecar, para abandonar Deus. Ele não estava querendo ir embora, fugindo igual Jonas. Ele não estava querendo enriquecer ilicitamente, não. Ele queria pregar o evangelho. Olha que coisa interessante. Mas o Espírito Santo vai lá e vai falar para ele, não vai não, espera aí, volta para cá. Vai para esse lugar aí. Isso quebra a ideia comum na nossa vida, de que tem que ter tudo do nosso jeito. Isso quebra uma ideia que por mais que, né, as boas intenções, né, nossa, mas eu estou com uma boa intenção, muito boa, muito boa, minha intenção é boa. Mas essa boa intenção, ela está de acordo com o Espírito Santo de Deus? Diga misericórdia. Pastor, mas eu estou fazendo um negócio muito legal, muito bom. Estou fazendo uma obra muito boa. E a pergunta que eu te faço, já consultou o Espírito Santo antes de fazer? Porque por mais que pareça boa, as intenções pareçam boas, a ideia pareça boa, a intenção e o coração de Paulo podia estar muito bom, mas o Espírito Santo não permitiu. Por isso, a nossa história, ela precisa estar sendo escrita pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo que as portas pareçam fechadas para você, creia que o Espírito Santo de Deus é que tem que conduzir o seu caminho. Por isso, pessoal, às vezes a gente fica revoltado na nossa vida. Eu não passei no concurso, eu não passei na faculdade.
Esse namoro não deu certo. O emprego que eu tanto queria não deu para eu continuar. O negócio que eu tinha se fechou. E às vezes a gente pergunta, por que, Senhor? E talvez eu tenha te trazido aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, por uma resposta muito simples. É que Deus está escrevendo uma história muito melhor na sua vida. É que Deus está escrevendo um capítulo muito melhor na sua vida. Nem toda porta aberta, ela vem de Deus. Nem toda porta fechada é um castigo de Deus para a sua vida. Creia que o Senhor é quem tem o controle da situação. Por mais que pareça uma porta fechada, Ele está escrevendo algo muito melhor para você. Olha que interessante, em Atos 16, 9, Deus revela o plano dele. Por que Paulo não vai para lá não? À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual o varão macedônio estava de pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar, para anunciar o Evangelho. Agora, seu irmão, tudo faz sentido. A Macedônia era o destino. Não era a Ásia o destino. A Macedônia que era o destino. Deus não fechou a porta para Paulo. Ele mudou o continente só para a pregação do Evangelho. E reparam, imagine se Paulo tivesse insistido no roteiro que ele tinha pensado. Imagina se Paulo tivesse insistido em algo, em avançar, em continuar. O Evangelho talvez não... Ele não teria oportunidade, Paulo não teria a oportunidade de levar esse Evangelho para alcançar Roma, parte dali da Europa, onde ele chegou. Por isso, Deus, Ele pode até fechar um caminho, mas Ele escreve uma história maior para nós. Às vezes, quando a gente erra uma entrada, e eu me lembro até hoje, que a gente foi para Águas de Lindóia, e na época não tinha GPS, não tinha nada, tinha um mapa, aqueles mapas da 4 rodas gigante, né? A gente era moleque, aí meu pai e minha mãe, vira aqui, vira para cá, aí meu pai, virando, aí minha mãe, vira para cá, virando, daqui a pouco, a gente já passou por aqui, a gente estava andando em círculo na cidade e não chegava nunca. Depois veio aquele GPS, no posto Ipiranga, dava um GPSzinho que podia comprar com desconto, com quilômetro de vantagem da vida. A gente comprava o GPS, aí errava o caminho, recalculando a rota. Talvez você esteja nesse momento também recalculando essa rota. Mas não fique triste, não fique desamparado, não fique achando que é chegado o fim, porque Deus, em nome de Jesus, está dentro desse processo, e recalcular a rota faz parte quando a gente está com o Espírito Santo de Deus nos guiando. Algo interessante é que, chegando à Macedônia, Paulo encontra Lídia, que foi a primeira convertida da Europa. Depois, algo inesperado acontece. Paulo vai ser preso. Ele vai ser espancado, acorrentado, e humanamente parecia que estava tudo perdido, estava tudo acabado. Meu Deus, Deus fechou uma porta para eu ir para um lugar, eu fui para o outro, parecia tudo perdido, agora eu estou preso, estou sendo espancado, estou sendo humilhado. Mas por volta, em Atos 16, 25, da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores, e os demais companheiros de prisão escutavam. E então, o Senhor envia um terremoto naquele lugar. Por isso,
o carcereiro desesperado vai perguntar em Atos 16:30: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E responderam: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Talvez a missão não era a Ásia, a missão estava na pregação do evangelho desse local. E um milagre e um terremoto aconteceu naquele lugar, para que Paulo pregasse para aquelas pessoas. Meu irmão, eu quero que você tenha plena certeza que o que parece errado na sua vida, talvez possa ser uma oportunidade de levar o evangelho e a palavra de Deus para outras pessoas. Até mesmo quando tudo está errado, continue pregando a palavra de Deus. Até mesmo quando as coisas parecem o fim, continue pregando a palavra de Deus. Pneu fura no meio do caminho, prega para o borracheiro. O carro enguiçou, prega para o guincho. Como o carro enguiçou recentemente, comecei a falar sobre a palavra de Deus para o motorista do guincho. A palavra ela precisa ser lançada, mesmo se uma pedra está no meio do caminho, né? O pastor Rodrigo gosta também de um louvor que eu gosto, que é e as pedras do caminho vão construir as pontes, né? Como é que é? Me ajuda. Que as pedras que estão no caminho vão ser colocadas e vão te ajudar a construir pontes para você atravessar. Coisa maravilhosa. Depois me ajuda a lembrar desse louvor. É muito bom, muito bom. Ou seja, Deus, Ele te dá oportunidades, até mesmo quando parece que dá tudo certo, tudo errado, perdão. Para a gente fechar o último ponto, está em aqui, achei. Na história sendo escrita por Deus. João Marcos, ele era de uma família cristã muito influente. Em Atos 12:12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Ou seja, ele cresceu num ambiente de fé. Ele cresceu num ambiente onde era parente, inclusive, de Barnabé, um dos grandes líderes da igreja, apoiador da obra junto com Paulo. Mas algo interessante acontece, e é algo para a gente finalizar e louvar ao Senhor pelo dia de hoje, pela nossa vida. Percebe, em Atos 13:13 acontece algo muito interessante, um aparentemente fracasso. Paulo e seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Algo interessante é que, e eu pesquisando sobre isso, estudando sobre esse texto, estudando um pouco sobre a história de João Marcos, depois de um vídeo que eu assisti durante a semana, e eu comecei a procurar sobre essa história de João Marcos. Voltou para Jerusalém. E a Bíblia, pode ficar tranquilo que eu não vou fazer interpretações sobre isso, mas a Bíblia não fala por que ele voltou, né? Não explica o motivo, não sei, a gente pode dar várias posições, medo, saudade de casa, dificuldade no relacionamento e etc., né? Mas Paulo, ele vai estar com João Marcos, e João Marcos abandona, teoricamente, a viagem. Isso vai gerar um reflexo depois, porque em Atos 15:37, Atos 15:17, perdão, 15:37. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Olha que interessante. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não acompanhando no trabalho. Ou seja, João Marcos, você já abandonou lá, vai levar ele de novo, ele vai desistir. Eu imagino que jovem, né? Pô,
não vai aguentar o rojão. Então, olha aí que interessante. Pode continuar, por favor? Houve entre eles tal desavença que vieram a se separar. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Ah, é, Paulo? Tu não quer levar Marcos, não? Então tá bom, deixa que eu levo Marcos e cada um vai para o seu lado. Eu procurei se houve alguma coisinha entre Barnabé e Paulo, mas parece que Paulo vai lidar muito bem com isso. Isso é talvez um estudo para a gente mais tarde. Mas depois não foi uma desavença, uma briga que considerável, não. Mas cada um teve seu ponto de interpretação e você vai entender o que vai acontecer. João Marcos desistiu lá atrás. Paulo falou, não leva esse menino não, que ele vai dar trabalho. Barnabé acredita em João Marcos e algo maravilhoso vai acontecer. Veja que interessante. Algo que eu pesquisando, eu percebi que Barnabé é quem vai apresentar Paulo para os discípulos. Algo muito interessante. E Barnabé vai acreditar no potencial de João Marcos. Barnabé também é chamado filho da consolação. Enquanto Paulo via o fracasso de João Marcos, Barnabé talvez enxergasse o potencial dele. Que lição que fica para nós hoje? Às vezes, Deus usa os Barnabés da vida para nos lembrar que a história ainda não acabou na nossa vida. Eu acho que esse texto ele linka muito com o nosso sermão, porque João Marcos podia acreditar que a história dele, eu fui rejeitado por Paulo, né? Não quis me botar na escala. Talvez João Marcos podia fazer biquinho e falar, Barnabé, já que Paulo não me quer, eu também não vou, e eu vou viver minha vida lá, e está tudo certo. Talvez João Marcos podia chutar o balde também e falar, não vai querer que eu vá, não, então eu não vou. Mas Barnabé acreditou no potencial dele. E tudo muda. Porque olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo vai escrever da prisão e ele pede alguém. 2 Timóteo 4,11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o meu ministério. Olha que coisa interessante. A restauração, a graça. E o próprio Pedro vai escrever em 1 Pedro 5,13. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda. E assim, Marcos, meu filho. João Marcos, inclusive, vai ser companheiro da missão com Pedro. Algo interessante é que Marcos hoje, a tradição cristã fala que ele foi muito importante para nós, porque ele vai escrever o Evangelho de Marcos, registrando as memórias e pregações de Pedro. Hoje, a gente sabe o final da história. Mas eu te pergunto, imagina se Marcos tivesse desistido do propósito do ministério dele naquele momento. Quero trazer para você que, às vezes, as pessoas acham que parte do que aconteceu na sua vida define todo o roteiro da sua história. E, assim como eu gosto de um bom filme, assista o filme até o final, não desista. Porque algo que aconteceu no meio não define o final do roteiro, em nome de Jesus. Amém? Concluindo, teve um momento na história que parecia o fim também. E eu queria que você ficasse de pé. A multidão gritava, Hosana, filho de Davi. Jesus entrava e pouco momento depois, Jesus vai ser preso, vai ser colocado na prisão.
Jesus vai ser condenado a uma morte de cruz. Jesus vai ser condenado à morte e até mesmo colocado do lado de Barrabás para escolherem, escolhe Barrabás. Jesus vai até o fim, a morte de cruz. E eu quero dizer que, e se não soubéssemos o final da história? Parecia que a cruz era o fim da história. E se a gente não soubesse o final do livro, o que estava escrito, a cruz parecia o fim. Mas eu quero dizer que, por volta da 9ª, em Mateus 27, 46, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Imagina, a multidão zombando, Satanás acreditando que a cruz já tinha vencido. O sábado vem, depois de uma sexta com muita dor, com muito sofrimento, mas então chega o domingo. E quando as mulheres chegam ao túmulo, o que tinha acontecido? A história tinha mudado. Porque Jesus não estava naquele lugar, porque ele tinha ressuscitado em nome de Jesus. A cruz não foi o último capítulo. A cruz não foi a última palavra. Até o sepulcro não foi o ponto final de Deus na nossa história. E Deus vai escrever uma história maravilhosa. E essa história foi quando Jesus se entregou por nós. Parecia o fim, mas o Senhor tinha um plano e um projeto e estava escrevendo. E em 2026 nós estamos relembrando dessa paixão de Cristo por nós. Em 2026 essa história continua sendo escrita na minha, na sua vida. Por isso você pode estar passando por um momento de cruz, um momento de dor, mas creia que o Senhor está contigo. E até o Cristo passou por esse momento de sofrimento.